Bom dia, live da manhã. Hoje a gente vai fazer um estudo bíblico, como de costume, no sábado, e a gente vai falar sobre o esfriamento. Esse é o tema de hoje. Tem alguma coisa balançando na minha mesa, acho que fazendo um barulho. Não sei o que é. Vamos lá, vamos falar sobre esfriamento. E para hoje a gente vai trazer Êxodo número 32. Eu vou fazer uma leitura junto com vocês e a gente vai trazer uma interpretação disso daqui. É o episódio do bezerro de ouro. Vamos lá, vou começar aqui. Êxodo número 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão e lhe disse: Mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão disse: Que suas mulheres, seus filhos e suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam a mim. O povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Arão. Ele recebeu o que lhes deram, derreteu-o e deu a forma de um bezerro. Eles disseram: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Arão construiu um altar diante deles e anunciou: Amanhã será um dia de festa para o Senhor. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e ofertas de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois eles se entregaram à folia. O Senhor disse a Moisés: Desça rápido, o seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei seguir. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. O Senhor continuou falando com Moisés: Tenho observado esse povo. Você pode perceber como eles são teimosos. Agora deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e eu lhes dê um fim. Em lugar deles farei uma grande nação de você. Moisés intercedeu ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Senhor, por que deve sua ira acender-se contra o seu povo, a quem tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: Ele os tirou daqui com más intenções para matá-los nas colinas e eliminá-los na face da terra? Volta-te, tua ira ardente. Compadece-te, não tragas tamanho desastre sobre teu povo. Lembra-te de Abrão, de Isaque e de Jacó, seus servos, aos quais juraste por ti mesmo. Tu lhes prometeste: farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda esta terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes, e eles possuirão para sempre. Então o Senhor mudou de ideia a respeito do desastre que planejou trazer sobre o seu povo. Moisés virou-se e desceu da montanha, com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas inscritas dos dois lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita foi feita pelo próprio Deus, gravada nas tábuas. Quando Josué ouviu a gritaria do povo, disse a Moisés: Soa como se houvesse uma guerra no acampamento. E ele respondeu: Não se trata de clamor de vitória nem de lamento pela derrota. Ouço o som do povo cantando. No momento, porém, em que Moisés aproximou-se do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ficou irado, jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou-as junto à base da montanha. Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu-o no fogo e moeu até virar pó, espalhando-o na água. Então ele fez o povo de Israel bebê-la.
Moisés disse a Arão: O que esse povo fez a você para que o liderasse nesse pecado terrível? Arão respondeu: Não se ire, meu senhor. Você sabe como é esse povo. Eles estão determinados a fazer o mal. Assim me disseram: Façam-nos deuses que sigam à nossa frente. Pois Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Eu lhes respondi: Quem tiver ouro, tire-o. Eles o derreteram, eles os deram a mim. Eu o lancei ao fogo e saiu esse bezerro. Quando Moisés viu o que o povo havia perdido o controle, pois Arão lhes permitiu sair do controle para a zombaria de seus inimigos, Moisés parou à entrada do acampamento e gritou: Quem for do Senhor, venha até mim. Todos os descendentes de Levi agruparam-se em torno dele. Ele lhes disse: Eis o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Cada um de vocês ponha a espada de um lado e suba. Desça o acampamento de um portão ao outro. Todo homem deve matar seu parente, o próximo amigo e vizinho. Os filhos de Levi fizeram o que Moisés disse, e nesse dia 3.000 homens do povo morreram. Moisés disse: Consagre-se hoje para o Senhor, pois cada um de vocês está contra o próprio filho, contra o parente, a fim de trazerem hoje uma bênção sobre si mesmos. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei ao Senhor. Talvez eu consiga expiar seu pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por favor, esse povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu lhes perdoasses o pecado. No entanto, se não o desejares, então imploro-te, risca-me de teu livro que escreveste. O Senhor respondeu ao Moisés: Os que pecaram contra mim são os que eu riscarei do livro. Vá agora e leve o povo ao lugar que eu disse a você. Meu anjo irá à sua frente. Mesmo assim virá o tempo da punição, e então os punirei por seu pecado. O Senhor feriu o povo com uma praga, porque eles fizeram o bezerro, aquele que Arão moldou. Essa parte aqui ela é muito interessante. Dar um contexto aqui para vocês. Nessa parte, Moisés acaba de receber os 10 mandamentos de Deus. O próprio Deus escreve a sua própria mão esses 10 mandamentos numa tábua. E é um momento assim muito especial. O povo tinha acabado de sair do Egito, estavam vagando pelo deserto. Acabado não, já fazia aí uns 50 dias mais ou menos. E aí é um grande momento esperado, onde Deus escreve as tábuas para eles, lá no monte com Moisés. Moisés fica 40 dias e 40 noites lá, em cima do monte. Só que aí qual que é o ponto? O povo começa a ficar... O povo começa a esfriar. O povo começa a duvidar. Mesmo o mar tendo abrido, mesmo tantas coisas tendo acontecido, o povo esfria. E o povo começa a ficar impaciente. Eu acho que Moisés morreu lá em cima. A gente está sozinho aqui. E eles começam a se apegar nos costumes do Egito. Uma coisa que ninguém leva em consideração, pouca gente leva em consideração na verdade, é que todo esse povo que estava morando no Egito, eles eram israelitas, mas eles também eram egípcios. Como assim? Por exemplo, um japonês que veio que foi há 2 gerações para o Brasil na imigração, ou um italiano que foi há 3, 4 gerações, sei lá, para o Brasil. Hoje em dia, os filhos dessas pessoas, eles são brasileiros. Eles têm o olho puxado, mas eles são brasileiros, têm costumes de brasileiros e comem como os brasileiros. Agora você imagina 400 anos de escravidão no Egito. O povo tinha assimilado alguns costumes. O povo de Israel, era um povo que vivia separado de fato. Eles eram escravos, mas ao mesmo tempo eles nasceram no Egito. Eles eram egípcios. E aí você vê costumes apegados na época. Tem uma observação aqui também, vai uma multidão mista que acompanha o povo de Israel também, porque viu aquelas maravilhas e quis ir também. E aí você pega que eles estavam acostumados ao culto aos outros deuses, a uma imagem, a alguma coisa que eles pudessem canalizar o coração, digamos assim, né? Colocar o seu coração. E o bezerro de ouro era
uma forma deles se sentirem melhor. E aí eles fazem uma festa e tudo mais, e eles começam a cometer os erros deles. E aí lá de cima Moisés ouve. Isso aqui é uma coisa muito atual, muito, muito, muito atual. As pessoas, elas possuem esse tipo de comportamento. Isso aqui é o ser humano em comportamento. Quando você vai numa palestra, quando você vai à igreja, quando você vai em alguma coisa e você tá certinho, indo, o que que acontece? Você tem um determinado comportamento. Assim que acontece um esfriamento, seja da liderança, seja uma pausa, seja alguma coisa, alguma tribulação, algum problema, e você tem uma pausa, você tem um certo esfriamento, você tem uma desconexão com o líder, o que que acontece? Você começa a partir para um caminho diferente. Isso aqui é uma coisa muito real. Se você observar fatos na sua vida, você vai ver que quando existe um esfriamento, não que você cometeu um erro terrível, mas você acaba se desviando completamente do caminho, do propósito. Você começa a fazer coisas que você não estava fazendo. Isso aqui em todas as áreas da vida. Você está treinando para academia, você está treinando para ter um corpo melhor. A partir do momento que existe um problema, existe uma quebra aqui, para dar continuidade depois é difícil. Um abismo leva a outro abismo. E aí as pessoas, elas acabam se corrompendo. E aqui tem um fato também muito interessante. Deus pega e fala para Moisés assim, ó: eu vou destruir esse povo e eu vou transformar você em uma grande nação. Porque não tem jeito, esse povo é muito teimoso. Qual é a atitude de Moisés aqui? A atitude de Moisés é fantástica. Ele pega e fala: não, não faça isso. Se você for fazer isso, risque meu nome do teu livro. Isso aqui é muito forte. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes vai dizer o quê? Uau, eu vou ser um povo, eu vou ser a pessoa lembrada. Tá ótimo, tá bom. Eles já vacilaram comigo mesmo. Eles se rebelaram tantas vezes comigo mesmo, pedindo água, pedindo comida, já me xingaram, já duvidaram, já tô meio sem paciência. Tá bom. Agora o verdadeiro líder, o que que ele faz? Risca meu nome do teu livro. Se não for com eles, eu não quero. Ele luta pelo povo. Ele luta pelos seus liderados. Essa é uma atitude muito nobre. Mas se você for ver bem, principalmente a pessoa religiosa, ela não está compactuando com essa fala aqui. E você vai ver um padrão. Na história de Abrão também, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Pessoas iníquas, muitos estupradores, né? Muita coisa muito ruim. E Abrão, ele vai interceder pelos justos. Não, mas o justo vai morrer junto com o ímpio? E se tiver 50 justos? Aí Deus fala que não vai destruir. Aí ele vai argumentando com Deus e vai fazendo uma negociação. E se tiver 40? Se tiver 35 justos? Aí Deus, não, eu não vou destruir. Até que ele chegue em 10. E se tiver 10? Ele, 10 eu não vou destruir. Se tiver 10. Só que não tinham 10 justos lá. Mas mesmo assim, Deus salva o primo, né? O sobrinho de Abrão, Ló. E aí você vê o Abrão intercedendo. Você vê Moisés intercedendo pelo povo. Mas o que que acontece hoje em dia? As pessoas apontam o dedo e falam: ah, eles estão em pecado, eles vão ser destruídos. Você vê muito religioso falando isso. Eles estão tudo em pecado, eles vão ser todos destruídos. Com uma ânsia de que eles todos sejam destruídos. De que eles todos padeçam. Ah, eles vão pagar. Não que não tenha que ter esse senso de justiça, tá? É muito importante que exista justiça. Uma pessoa, sei lá, que roubou, que matou, cara, lógico que tem que pagar. Mas eu tô falando num sentido aqui de cometer atos, digamos que fora da lei de Deus, entendeu? É, por exemplo, aqui nesse caso era uma festa profana, alguma coisa desse sentido. Você vê muitas pessoas muito religiosas condenando as outras. Ah, tomara que acabe, tomara que se destrua. Você vê que a atitude de Moisés é completamente diferente. É uma atitude de não, não faça isso. Risca meu nome do seu livro. É uma atitude de confiança para com seus liderados. Então, nessa parte aqui da Bíblia, você vê, de um lado,
os liderados que se desviam. Isso aqui é um comportamento humano que acontece muito em todas as áreas da vida, não só na área religiosa. Você vai ver que isso acontece bastante. Quando existe um esfriamento entre o líder e entre os liderados se desviam e eles acabam fazendo bobagem. E o líder, o verdadeiro líder, ele luta pelos seus liderados, mesmo sabendo que eles estão errados, mesmo sabendo que eles acabam até falando mal do líder. Só que acontece bastante. Nessa jornada como mentor, eu já ajudei diversas pessoas a conseguirem resultados bastante expressivos. E muitas delas foram gratas em um certo momento e depois não foram mais. Isso acontece, isso é normal. Isso faz parte. Se eu for levar pro pessoal, a gente para, né? Se for levar pro pessoal, a gente para. Então a ideia é você ter a consciência que isso aqui faz parte do comportamento humano e que quando você se sentir desta forma, num sentido de estar se desviando, quando você sentir que você está esfriando, você tem que lembrar de voltar para o caminho. Você tem que lembrar de que isso faz parte do comportamento humano e isso te leva para o abismo. Isso te leva para perda do foco. A gente tem um propósito aqui, transformar 2025 no melhor ano. E vão ter altos e baixos, vão ter momentos emocionais que você não vai estar bem. Vai ter momentos que você vai estar pensando em desistir. Vai ter momentos que você vai estar duvidando de si mesmo. Olhando e falando, pô, eu tô sem perspectiva, eu não sei o que fazer. E é nesse momento que você precisa continuar. É nesse momento que você não tem que construir um bezerro de ouro. Você não tem que dar força para o seu corpo, porque o bezerro de ouro ele simboliza isso, né? O material, o ouro, o animal, o seu lado animalesco. Lembra que eu falo sempre para vocês, meu, banho gelado, tal, uma prática que eu faço há muito tempo, dominar a mente acima da matéria. Quando você deixa a matéria dominar, você está construindo o bezerro de ouro. Quando você deixa o corpo e a sua preguiça, a sua vontade de cometer os erros, a sua vontade de parar, dominar, você está construindo e colocando no altar o bezerro de ouro. Por quê? Porque você sabe o que você quer fazer. Você sabe que você quer mais do que a vida que você está vivendo. Você sabe que você quer fazer o certo. Só que esse lado animalesco que existe em cada um de nós muitas vezes é exaltado e colocado no altar. E aqui é um momento de você lembrar dessa passagem e voltar para o caminho. Porque o caminho, ele tem mais dias comuns do que dias vitoriosos. Muitas vezes tem mais derrotas do que dias vitoriosos. E é nesses momentos de derrota, é nesses momentos de pensar em desistir, pensar em parar, que a gente tem que continuar. A pessoa vitoriosa não é a pessoa que nunca passa por isso, nunca passa por esses desafios, nunca passa pelos dias de dúvida. Não. Os grandes nomes da Bíblia tiveram dúvida. Abraão é considerado o pai da fé, mas pensa num cara que teve muita dúvida. Ele chegou no Egito, ele tinha medo de morrer. Ele deu a mulher dele falando que era irmã. Você vai ver em vários momentos homens da Bíblia duvidando, muitas vezes discutindo com Deus. Moisés aqui discutiu com Deus. E Deus gosta desse tipo de pessoa, que argumenta em prol do próximo. Deus gosta muito disso. As pessoas pensam que Deus gosta das pessoas mansas. Não. O propósito de Deus não era destruir o povo. Aquilo era meio que um teste também. Um teste do verdadeiro líder. Tá? E é isso que se espera da gente, tanto como líderes, como pessoas peregrinos nesse mundo. Você precisa continuar. Você precisa perceber quando você está errando, quando você está exaltando o bezerro de ouro na sua vida, e você precisa voltar para o caminho. Você precisa se reconectar. Esse esfriamento ele sempre vai existir. Sempre vai existir o esfriamento. Sempre vai existir momentos que você não vê resultado, que você não vê perspectiva, que você pensa em parar e que você muitas vezes realmente para, realmente erra. Mas qual que é a sacada? Se você caiu do cavalo, suba do cavalo de novo. Se você caiu do cavalo, suba de novo. Suba de novo, suba de novo. A vida é isso. É você continuar. Você precisa continuar. Você precisa voltar para o caminho.
Se arrependa e volte pro caminho. E tá tudo bem. Mas se arrependa de coração. Realmente volte pro caminho. Vão ter momentos de esfriamento. É normal. Mas se você quer viver realmente, se você quer conquistar, continua. Volta pro caminho. É isso que se espera de você. Não que você nunca erre, mas que você volte pro caminho. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que vocês signifiquem ela na vida de vocês. Porque eu sei que isso é uma coisa muito real. O esfriamento ele acontece. Mas se você volta para o caminho anterior, para o caminho errado, você volta para a vida ruim, para a vida de merda muitas vezes. Agora, se você volta para o caminho que você está construindo, aí você constrói algo gigante. O vencedor não é quem não erra, é quem sempre volta para o caminho da vitória. Senta aí na sua cadeira, confortavelmente, fecha seus olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes para a gente se conectar com o presente, paz de espírito. E vamos fazer a nossa oração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais esse estudo bíblico semanal. Muito obrigado pela nossa união, por estarmos aqui clamando pelo teu nome, buscando o bom caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando nos desviarmos do caminho, quando esfriarmos. E que o nosso esfriamento nunca seja total. Que sempre venhamos voltar para o caminho correto. Que sempre venhamos ter o nosso coração no caminho correto. Que venhamos entender que a vida são altos e baixos, desafios. Muitos deles vão fazer a gente fraquejar, vão fazer a gente balançar. Vão existir tentações no meio, vão existir tentações de caminhos fáceis, tentações de fazer o errado, de fazer o mal. Que o Senhor venha cuidar dos nossos corações, porque muitas vezes sozinhos somos muito fracos. Então te pedimos a tua ajuda, para que venhamos continuar no caminho, o caminho correto, o caminho de crescimento, o caminho de luz. Assim seja. Amém. Respira fundo. Abra um sorriso no rosto, estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Sempre se mantenha nessa energia, porque força para parar não vai faltar, desafios não vão faltar. Mas são no momento desses desafios que existem os seus maiores crescimentos. Quando você se abaixa, você está pegando impulso para saltar. Não tem como saltar se você não abaixar para depois pular. Tá bom? É isso aí, Dila. Muito legal. Valeu. Tamo junto, Lidiane. Um abraço. Fica com Deus. Que o Eterno abençoe muito vocês, viu? Essa live eu coloco no perfil só para baixar, mas depois ela vai pro Spotify, tá bom? Todas as outras lives estão no Spotify. É muito legal vocês conferirem lá. Lavar louça, fazer alguma coisa, vai ouvindo lá. Tá no meu destaque, podcast. Tá bom? Um abraço e tamo junto. Tchau, tchau.